Olá, meu amigo, minha amiga, internauta, você que está ligado no Topo Podcast, o seu episódio do empreendedorismo, das boas práticas, dos bons exemplos, aqueles convidados muito especiais que você indica, que você nos referenda, que a gente sempre faz um esforço para buscar e trazer aqui para você. Hoje não vai ser diferente, mais um convidado para lá de especial, uma pessoa com uma bagagem fantástica, inclusive a nível internacional, né? Você já está vendo aí na timeline, mas daqui a pouquinho eu vou apresentá-lo com mais, né, capacidade, aí, com toda a sua amplitude, para você poder conhecê-lo ainda melhor, e vamos bater um papo muito gostoso aí sobre as suas atividades, que com certeza vão ser também aí muito interessantes para você. Mas, antes, quero cumprimentar aí a galera que está aqui no estúdio. Olá, Edinho, tudo certo? Fala, Mazinho, tudo certo? Olá, nossos seguidores, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do No Topo. O No Topo, que é patrocinado pela Melhores Imóveis, né? A gente já sabe, Melhores Imóveis é a sua melhor oferta para comprar ou para vender. Você está buscando um imóvel e não está encontrando? Fala com o Diego e com o Jais, porque eles vão encontrar para você no melhor preço que você busca. Siga eles no Instagram, @melhoresimóveisbnu. Olá, Sheila. E aí, pessoal, que prazer estar aqui mais uma vez com você. E a gente pede também que você nos acompanhe nas redes sociais, no Topo Podcast, no Instagram, no Facebook. Lá você manda suas perguntas para os convidados, você fica sabendo das nossas agendas e pode até sugerir o convidado que você quer ver passando por aqui. Para assistir os episódios, você já sabe, no YouTube, o canal é no Topo Podcast, a gente sempre pede que você se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho das notificações, toda quarta-feira tem conteúdo novo saindo por lá, assim como no Spotify também. Então, muito obrigado pela sua participação aqui conosco mais uma vez. E, Mazinho, quem é que está aqui hoje? Olha, um amigo de longa data, um jovem ainda, ele tem uma capacidade fantástica, um cara que tem desprendido fronteiras acima de tudo, e nós vamos conversar muito sobre isso, tanto a carreira a nível local, enquanto empreendedor, enquanto empresário, até mesmo a nível internacional, onde hoje, inclusive, ele reside fora do país e, gentilmente, nessa rápida passagem pelo Brasil, nessa volta para casa, ele deu uma passadinha aqui conosco para a gente bater um papo muito legal. É o Henrique Bilbao, CEO da ESOC e diretor internacional da ACAT, que é a Associação Catarinense aí de Tecnologia, que vem aqui gentilmente conversar conosco. Olá, Henrique, tudo certo? Tudo certo. Obrigado, Eliomar. Seja muito bem-vindo, cara. Obrigado. Uma satisfação grande ter você aqui. Eu queria iniciar do princípio, Henrique. Você já tão jovem, já virou empreendedor, já começou aí exatamente com a tua carreira nesse segmento, que, para nós é um orgulho, todos sabem que eu sou da área de TI também, e, acima de tudo, para nós aqui, em termos de região, a gente respira TI de forma muito forte, e a população sabe muito bem disso, o quanto é reconhecido a nossa região por isso tudo. Como é que começa a tua veia empreendedora? Como é que inicia exatamente você enquanto empresário? Para tentar resumir, né? Porque todo mundo deve ter uma história gigante, mas vamos lá. Quando eu estava lá com meus 15 anos sendo estagiário em uma empresa de informática em Ascurra, né? Eu via meu chefe lá sendo de computação, ele fez ciências da computação na FURB, então eu quero fazer a mesma coisa que esse cara, né? E aí meu pai veio morar aqui para Blumenau, vim junto, né? Saímos de rodeio, morava lá. E aí aqui eu comecei a fazer a computação. Aí no fato de eu fazer computação, trabalhei numa empresa há 4 anos, na Clicheria Blumenau. Lá eu comecei a ser programador de Apple, né? Eu fazia muita coisa com Apple, até que eu comecei a tentar fazer certificações, aquelas certificações Apple que eram difíceis, só tinha prova em inglês e tal, e eu não sabia nem falar inglês com 18 anos, 19. Aí eu resolvi fazer intercâmbio para acelerar o processo de aprender inglês, né? Fui para onde? Fui para os Estados Unidos, para Red River, uma cidade lá no Novo México. E aí eu voltei, consegui passar nas tais das certificações, aí acabei saí desse negócio, saí dessa empresa, abri a High Soluções, que foi uma empresa de Apple, que é aqui de Blumenau, de manutenção, junto com a minha irmã. Aí saí dali, fiz uma empresa com um amigo meu de tecnologia, daí saí dali, daí fiz uma empresa de desenvolvimento de software customizados, que também foram 7 anos fazendo software customizado. Aí estava com, 33 programadores, estava começando assim a virar uma outsourcing, né? Aí eu quis novos desafios, porque eu não estava achando que estava legal assim o trabalhar de desenvolvimento customizado. Aí eu pulei para o mundo de chatbots, aí não deu certo o mundo de chatbots, acabei bem corrupting, né, uma empresa. E aí depois de um ano eu entrei na área de seguros, fazendo robô para a área de seguros, e aí é o que deu certo. Então, daí eu fiz robô para a área de seguros durante uns 4 anos, até que 2020 eu resolvi, 2022, ir morar fora, porque eu tinha na cabeça assim que se o Brasil com 15% da população tendo seguros, né,
já era um mercado legal. Imagina um Canadá que tem 96% da população com seguros. Então, pô, é lá o lugar, né? Então eu comecei a estudar mais sobre o mercado canadense e descobri que tinha uma cidade lá que é a cidade que tem muita seguradora e muita empresa de tecnologia, que é o Vale do Silício canadense, né? Que é o Waterloo. Então eu resolvi ir para Waterloo ano passado. Então foi uma vontade tua, essa questão do Canadá em si, inicialmente, bem de tua parte, já havia essa análise em termos de carreira para tu ir para lá e depois concilia com a questão da ACAT. Né? Isso, o que acontece? Nessa pesquisa que estava ainda procurando lugares do mundo que vendem seguros, quando eu vi os números de Waterloo, vou falar alguns números aqui comparando com o estado. A gente tem 22 mil empresas de tecnologia em Santa Catarina. A gente tem 86 mil pessoas trabalhando na área de tecnologia em Santa Catarina. É só 86, parece que até mais, né? Pelo tanto que a gente... São pequenas empresas, Isso. Né? E Waterloo fica a 1 hora de Toronto. E só nesse corredor, que eles chamam inclusive de o corredor, que são 120 quilômetros, a gente tem 200 mil pessoas trabalhando na área de tecnologia. Nesse corredor, são 5.200 startups e são... Os outros números me fugiu ali, mas é desproporcional, sabe? O quanto que eles conseguiram colocar no mesmo lugar empresas de tecnologia. Toronto está saturado, então eles começaram a fazer cidades satélites ali ao redor, trem, etc., para ter uma estrutura para trazer empresas de tecnologia. Então, quando foi apresentado isso, eu fiz uma análise na época, apresentei para a CAT, né? A CAT adorou a ideia e foi numa mesa redonda lá com os vice-presidentes decidido que a gente teria que começar a fazer alguma coisa há anos já na área de internacionalização. A CAT já tem há 6 anos um grupo de internacionalização e eu tinha assumido a diretoria desse grupo já em 2021. E aí, como eu assumi essa diretoria? Tinham 36 a 40 empresas que participavam das reuniões. A gente percebeu que tinha gente que entrava, dava 3 meses e caía fora. Entrava, 3 meses e caía fora. Por quê? Porque essa empresa já tinha internacionalizado, ela não precisava mais ficar ali no grupo. Tá, e aí a gente estava ajudando, mas estava indo embora. A gente começou a pedir o famoso give back, né? Tipo, pô, ajuda aí, o que aconteceu de bom? Começamos a trazer esses caras de volta para palestrar, para falar. E vimos que tem muita gente internacionalizando. Muita. A gente fala, às vezes, com 3 pessoas, 2 estão fazendo algum negocinho em inglês com alguém da China, com alguém dos Estados Unidos, com alguém... Então é muito legal. E a CAT fez esse movimento de como ajudar o nosso associado. E aí, nesse como ajudar, a gente entendeu que precisaria ter uma vice-presidência. Então, em junho do ano passado, criaram a vice-presidência de internacionalização, então, a qual eu assumi. E eu já estava morando lá, então foi online toda a cerimônia, inclusive, porque precisávamos e é o que estou fazendo hoje. Só nessa rápida passagem, Edinho, perceba, então, quer dizer, empreendedor nato, né? Olha, as rápidas passagens, sempre mudando o foco, né, Henrique, de acordo com a necessidade, né, dando um 360 ali, mas indo atrás dos teus objetivos e, cara, estava certo então que tu ia sair do Brasil, isso para ti no teu planejamento, se não fosse o Canadá, tu irias para algum outro lugar, mas estavas atrás desse objetivo, né? Sim, estava explorando, porque a gente tem muito... eu vou dar um outro exemplo. Em 2014, eu vendia softwares para museus. Né? Aí estava com o Museu de Cera, Museu Iberê Camargo, no Rio Grande do Sul, vários clientes. Tipo revenda mesmo? Não, era um software de museus. Mas era de alguém, tu revendia? Não, eu desenvolvi. Desenvolvi? Isso porque eu tinha software house, e daí acabamos fazendo mais de 200 softwares diferentes na software house. Então, alguns a gente queria escalar. Pô, isso daqui é legal, vamos tentar escalar. O de museu já estava com 14 clientes, daí eu fiz a matemática básica. Se eu tenho 14 clientes num país que tem 3.500 museus, como o Brasil, imagina ir para os Estados Unidos que tem 35 mil. Aí eu fui em 2014 para lá, abri a empresa, comecei a fazer negócio, consegui fazer 5 clientes em um ano, então eu vi que era muito difícil, mas consegui, entender o que eles queriam e o que eles não queriam. E eu adorei fazer a empresa ser multinacional, ou seja, usar os recursos do Brasil para ganhar em dólar. Aí eu aprendi com isso, eu disse, pô, muito legal, acabei fechando a empresa depois de um tempo lá nos Estados Unidos, na Flórida, e voltei com essa expertise assim de, pô, agora eu sei o que não fazer, pelo menos, porque eu vi que eu fiz muita coisa de errado, de contratar errado, de não ir tanto para lá, achava que remoto eu ia conseguir fazer. Tem
tipos de produtos que tu não consegue vender remoto. Tem produtos que sim, né? Mas tem produtos que não. Então, esse aprendizado todo é o que me levou a hoje entrar na CAT, na área de internacionalização. Cara, e lá tu tinhas uma empresa física lá mesmo? Tu tivesse que ir atrás de imóvel, locar espaço? É coworking, né? Coworking. Tu pega um coworking. coworking, pega um contador. Hoje, assim, tenho as coisas básicas. Tem os 4, 5 itens que tu precisa para montar a empresa em qualquer lugar. Hoje eu vejo assim, esse caso dos Estados Unidos é 4, 5. Aí agora eu tenho parcerias com a Estônia. É muito mais fácil fazer empresa na Estônia. Olha só. Tu consegue até green card sem nem botar o pé na Estônia para a Europa. Assim, já citando, quer que eu já cite da CAT algumas atividades? Eu vou dar um exemplo. A CAT, então, está fazendo um ano de internacionalização, né, da vice-presidência, mas ela já tinha 6 anos o grupo. E a gente perguntou para os nossos associados, né, são mais de 1.600 associados, hoje é a maior associação do Brasil de tecnologia. Então, a gente perguntou para que países vocês querem internacionalizar ou estão internacionalizando. A gente fez a listinha, lá tem o nosso formulário. É grande esse formulário, porque tem muitos países, mas a gente pegou os top 15 e vamos atrás, né? Dos top 15, a gente já conseguiu assinar parceria com hubs de Boston, nos Estados Unidos, com o hub do Canadá em Waterloo, com um parque chamado Xiamen, na China, com Colômbia, com Estônia e com a Alemanha. 6 parques. Está faltando ainda outros, a gente tem Coreia, a gente tem outros que a gente está em negociação, mas o que a gente assinou com esses caras? A gente assinou que qualquer associado da ACAT e Bluesoft, né? Bluesoft que Blumenau, qualquer associado pode passar até 3 meses de graça dentro desses hubs. Então, tu imagina se um dia tu sonha, eu queria vender um dia para a China. Não sei nem o que fazer. Cara, a gente vai lá na CAT, vai no grupo de internacionalização, que a gente vai te dizer quem é o hub, quem é o parceiro local, e tu já vai sair com o network de lá. Tu já vai poder viajar com um lugar físico, sabe fazer o soft landing, né, que é a palavra da moda agora, que é embarcar lá, fazer o network básico e começar os teus negócios. Então, essa é a nossa ajuda, é o que a gente está conseguindo. Fantástico, né, cara? Pô, o cara tá literalmente com suporte acima de tudo, não é a cara e a coragem, como tu talvez tivesse que fazer lá atrás para ir para os Estados Unidos e tentar te virar, enfim, ir atrás do teu sonho, né? Então, Edinho, essa é a questão, ou seja, a internacionalização acima de tudo. Nós já sabemos das questões locais, sabemos de vários aqui, tivemos outros convidados que vieram aqui nos expor um pouquinho do setor local, mas com o Henrique, acima de tudo, a internacionalização que é fundamental, né? E a oportunidade, né? Como ele comentou, poxa, se ele faz um software de seguro e o público aqui é X, imagina quando é 10 vezes X, 20 vezes X, né? Ô Henrique, só para entender, e aí a empresa está no Brasil ainda e ela criou um braço no Canadá ou ela se transferiu para o Canadá, no teu caso? Da Exoc, que é a minha empresa, a gente... O meu primeiro pensamento foi fazer uma filial lá, né? Fazer o mesmo produto. Aí eu fiz como qualquer empreendedor, né? De vai lá, bate na porta dos clientes e tenta vender, né? Traduzir o software, a gente tropicaliza o software, né? Não sei se esse termo é usual aqui, mas o tropicalizar significa entender as leis locais, entender o fluxo local, não só deixar ele em inglês, né? Sim. Tava todo tropicalizado já com PIPEDA, que no Canadá é LGPD local, né? O GPDR, etc. Tava tudo certo. Eu comecei a bater nas portas lá, fazer pitch e participar de lugar e nada de vender. Até eu entender o processo que o canadense, no meu caso da Exoc, é assim, aqui eu vendo RPA de seguros, ou seja, um robô de processamento automatizado para pós-venda, né, de seguradoras. E eu cheguei lá, o canadense que te vende o seguro, ele vai falar contigo daqui a 1 ano. Daqui a 10 anos, às vezes, porque se é um seguro de vida, ele te vende para 10 anos, daqui a 10 anos que ele fala contigo. Aqui o cara fala contigo ainda, tem o teu WhatsApp, ele quer te atender bem, né? Por quê? Porque ele tem uma responsabilidade aqui. Lá ele não tem essa responsabilidade. Então, um pós-venda para o canadense não estava ajudando ele. Eles só me diziam, nice to have. Sabe? Nice to have. E é o famoso nice to have para que ter isso, se é só legalzinho para ter? Não resolvia uma dor. Não era uma dor que eles tinham. Não era uma dor que eles tinham. Até um dia eu dei muita sorte que eu passei em 2 aceleradoras lá. Aqui no Brasil eu já tinha passado na aceleradora Startup SC, que já ganhou do Sebrae aí 5 anos seguidos como uma das melhores aceleradoras do Brasil. E aí eu fui para lá, tá no meu pitch, né? Já passei por essa aceleradora no Brasil e tal, né?
eu fiz uma pós-graduação de gerenciamento global de empresas na Faculdade Conestoga. Era de 1 ano, né? Quando eu estava assim, que me chama a atenção, no primeiro semana de aula, chega alguém na sala e pergunta assim, quem aqui quer ser empreendedor, quer ter uma startup? Né? No meio de uma aula de um professor, né? Aí eu levantei a mão, né? Tipo, 20 indianos, 10 chineses, ninguém. Eu já fiquei assim, o que está acontecendo de errado, né? Eu fui entender que o mercado é tão bem pago lá que o cara não tem essa vontade de ser empreendedor que nem a nossa. Ele não quer correr esse risco, ele está tão bem pago sendo funcionário. Isso. Né? E aí, como aconteceu isso? Aí me deram a oportunidade de fazer um pitch. Fiz um pitch para o laboratório da faculdade. É uma faculdade, é a segunda maior de Waterloo, tem 45 mil alunos. E eles têm um laboratório de startups. Fiz o pitch, passei. E no que eu passei, eles... Na primeira ou segunda semana de mentoria da universidade, eles me disseram, poxa, tu podia fazer um pitch para a aceleradora X lá, que é a AC. A AC é Accelerator Center of Waterloo. É considerada uma das 5 melhores aceleradoras do mundo. Caramba. E aí vamos tentar, né? Estamos aqui, vamos tentar. Fiz o pitch para eles e eu consegui passar. Então, hoje eu estou dentro dessa aceleradora. E na aceleradora é onde que eles... comecei a mostrar o meu produto daqui, comecei a, vamos tentar vender. Até que um mentor um dia, eles têm mentores de tudo quanto é faixa, tem um mentor que está no comecinho da incubação, tem mentor lá fala dos BI, um mentor ali de investimento me falou assim, Henrique, não adianta tu ir para o lado do investimento com essa tabela bonita de seed, de pré-seed, de séries A, se tu não validar pelo menos 10 clientes aqui em qualquer coisa, não é só no teu, em qualquer produto. Faz diferente, faz aquela famosa pergunta de discovery, vai lá descobrir o que os caras querem, não fala o que tu tem. Mas isso eu já fiz há 4 anos atrás, cara. Começo. Daí ele, mas tu não fez isso no Canadá, tá bom. Eu fui para um evento, daí nesse evento eu tinha a meta de falar com 100 pessoas, eu falei com 80, eu consegui 80 pessoas em 3 dias, e todas elas eu perguntava a questão era um evento de seguradoras. E todas eu fazia essa pergunta de, tem alguma coisa aí que tu tá com problema, ou que tu precisa velocidade, ou eu sou da tecnologia, sou nerd lá da tecnologia, quer me dizer o que tu acha que eu posso testar? E eu tive a sorte assim de 79 falarem o mesmo problema. Caramba. Eu disse, tá validou no total. quinto eu já estava feliz, né? No quinto eu já queria ir embora para começar a desenvolver, mas não, eu tinha 100 na meta, né? Daí eu voltei, desenvolvi o produto e deu certo. Que daí eu fiz um software para aumentar a velocidade de venda de seguro de vida. Porque o seguro de vida no Canadá ele é meio que um guarda-chuva. Tu bota teu carro, tu bota tua casa, tu teve um filho, bota o filho, tu vai botando tudo num guarda-chuva, né? Se tu não fizer isso, a gente aqui quando morre alguém, tu tem que ir lá fazer as divisões, etc. Lá não, o seguro que cuida disso tudo. Então, todo mundo sabe o que é um seguro de vida. 96% das pessoas têm seguro de vida. Tu vai fazer uma faculdade? Cadê teu seguro de vida? E aí foi que eu ajudei agora na velocidade de antes tu demorava 1 semana para ter um seguro de vida, com a minha solução tu tem em 7 minutos um seguro de vida. Caramba. Então ficou bem legal e os clientes estão felizes. E no Brasil tu tem ainda ou daí no Brasil não tem mais? Não, daí aqui eu continuo com meus robôs, tenho 44 robôs aí funcionando para os clientes, então... Focado no pós-venda daí. Focado no pós-venda. Agora, quero bater um pouquinho nessa parte do desprendimento, né? Imagina, essa é a grande questão. E, a gente já teve aqui várias situações, o desprendimento de abordar as pessoas, de poder validar um produto, de poder verificar qual é o dor dela, tal. Muita gente tem dificuldades extremas e acaba não realizando e errando muito por conta disso. Imagina você em outro país, um estrangeiro naquele momento, fazer um papel que tu já fizesse lá atrás, que tu sabe que não é simples. E aí, como é que foi essa questão? Não, tens que ir. Cara, como é que isso funciona na tua mente? Vou chegar e vou abordar e tal. O primeiro que já... Às vezes o cara pode ser um cara mais grosso, alguma coisa assim, já te dá um gelo. Como é que foi isso? A sorte que eu tenho é que o canadense, né, comparar com o americano, ele é mais compreensível, um cara mais polite, né, um cara que tem... mesmo que teu inglês é mais ou menos, eles estão acostumados, porque Toronto, 70% da população é de fora do Canadá, do Canadá. Tipo, ele já está acostumado. Então, eu tive a sorte de algumas coisas os caras não entenderem e... Não, mas me explica de novo. Vamos lá. E eu sempre entro com a abordagem... Eu fazia abordagem de... Olha só, eu sou bom em TI, né? Eu sou bom em TI. Porque daí o corretor de seguros é um cara que é muito bom em venda. Ele entende tudo de seguro. Então, ele não vai falar contigo se não for bom em alguma coisa, assim, né?
Daí eu botava, sempre entrava com um papo de inteligência artificial, pô, sabia que lançaram tal coisa. Aí rolava esse approach para poder começar a conversa. Daí conversava, eu dizia, só tenho 3 perguntinhas aqui, porque eu tô fazendo essa entrevista com todo mundo. Só para não ficar assim, pô, se eu fico grudo numa pessoa, eu vou ficar o dia inteiro lá com ela, né? Claro. Então deu certo. Pum, 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 pum. Daí saía, eu uso uma ferramenta chamada ClickUp, ia lá, botava tudo na planilha. Daqui a pouco, pô, a planilha tava, meu Deus, essas dores, tá aqui, ó. Perfeito, vamos embora, vamos trabalhar agora em desenvolver esse negócio. Que é uma baita sacada, Edinho. Por que eu bato nessa tecla? As pessoas estão começando seu negócio. Quantas Sim. vezes que acabam apenas olhando para o lado e achando que aquilo vai dar certo porque aquele segmento A do lado da tua casa já faz também dessa forma. Mas olha só, né? Quer dizer, abordar as pessoas, entender exatamente o que elas estão precisando, ter essa conversa e não chegar de forma abrupta. Não, eu queria só que você me respondesse essas 3 perguntas Mas é aqui. o que geralmente acontece. Eu Isso. falar assim, todo dia, LinkedIn traz muito isso, né? Tu é muito abordado. E aí, por exemplo, eu trabalho em indústria têxtil. Cara, a indústria têxtil tem 1 milhão de problemas complexos. Pode ser de produção, pode ser de venda, de finanças, de compras. E o cara assim, qual que é a tua dor hoje? Pô, dor do quê? Dói tudo? Depende. Então, o cara não vai. Agora tu foi direto, não. Tu foi direto no corretor, no cara que. Do seguro focado, então já é específico. O pessoal que é meio que por cumprir alguém mandou fazer, e aí não fica legal. Aí não consegue ter a resposta que precisa. Fica frio, né? Não, tu não explora. E Henrique, daí dessa passagem, basicamente, para o Canadá, tu te mudaste definitivamente, estás morando lá hoje. Sim, o que eu fiz foi, a gente escolheu a cidade de Waterloo, que é a cidade que é o Vale do Silício canadense, Quantos né? mil habitantes tem lá? É o mesmo tanto de Blumenau. Ah, é? Existe a mesma 300 e poucos mil habitantes. Eles têm a grande Waterloo, né? Que daí dá 600 e poucas mil pessoas, porque daí são 3 cidades, né? Kitchener, Waterloo e Cambridge. Então essas 3 cidades cresceram muito em tecnologia. Os prefeitos se conversam muito lá. Eles fizeram um trem entre as cidades, um metrozinho, né, entre as cidades. Aí quem quer ir para Toronto tem um trem para Toronto, sabe? É uma infraestrutura que ajuda a pessoa a poder trabalhar. Assim, eu vou dar um exemplo simples. Na aceleradora que eu tô, eu fui lá trabalhar, tinha 5 pessoas. Poxa, por que só 5 pessoas aqui se vocês são a 5ª maior do mundo, né? Não, é porque a gente tem mais aquele prédio, mais aquele prédio, mais aquele prédio. Daí tá aí, posso conhecer os outros prédios? Eles, não, tu tá ainda no early stage. Tá A hora que tu passar dessa fase aqui, tu pode ir pros outros prédios. Até isso eles estruturam, sabe? Tu tem que falar com pessoas do teu nível agora, depois tu fala com outras do outro nível. É interessante, porque é diferente. Aqui a gente tem muito ainda a cultura do... Pô, eu conheço fulano, já faz o pitch para aquele cara, né? Lá eles não, só fazem o pitch quando tu tá realmente preparado, né? Então é bem faseado. E culturalmente, quais são as principais diferenças? O que foi mais difícil para tu te adaptares? Como é que está sendo lá o dia a dia? Conta um pouco dos bastidores que uma coisa é a profissão, agora, querendo ou não, a tua residência. Qual é a mudança em relação ao Brasil, em especial? A primeira coisa é a questão de ser imigrante, né? Então, não é tão fácil a vida do imigrante. Assim, eles são muito fortes no credit score, né? Que é como a gente tem um Serasa aqui, eles estão muito assim, qual é o teu número? Olha, eu só te vendo essa casa se tu tiver esse número, eu só te vendo esse carro se tu bater esse número, eu só abro a conta no banco se tu tiver esse número. Meio Black Mirror, sabe? Meio negócio de pontuação. Então, essa parte foi bem chocante, porque tu dizia, poxa, não consigo ter um cartão de crédito nos primeiros dias, como é que pode, né? Mas não, tu não é ninguém ali ainda. Tu tem que construir a tua carreira lá, né? Pagar as contas direitinho. Então, essa foi uma das partes mais difíceis, assim, de entender, né? A parte das estações são 4 estações bem definidas, então fica bem fácil. Quando é frio, é muito frio. Quando é calor igual aqui. A vantagem é que tem muito parque. Então, o Canadá é o 3º maior país do mundo, né? O Brasil é o 5º ou 6º. Então, tem muito espaço aberto para construção, para criar parques, é muita vegetação. Também legal, o dia a dia é isso, é estação de esqui. Mesmo, né? Acontece lá de fato, né? Sim, é menos 20, menos 25. Só que a estrutura, assim, vou dar um exemplo. O meu escritório da ESOC é dentro de uma associação chamada Comunitec. Comunitec é igualzinha à CAT, igualzinha, a associação aqui de tecnologia. Inclusive na quantidade de associados. Lá nós temos 1.620, lá eles têm 1.630. Caramba. Até nisso... As diferenças, né,
eles têm, assim, sabe, para startup eles têm um benefício que a gente não tem lá, ou a gente tem um aqui que eles não têm lá. Tem uns pequenas diferenças. Mas, no fundo, eu vou todo dia lá trabalhar nessa Comunitec. Por quê? Porque tão empresa grande, pequena, eles botam os corredores com as empresas, eles têm, sabe, o lugar era o antigo Google, então facilita que tem todos os tobogãs do Google, as mesas de ping-pong, as churrasqueiras. Então, eles incentivam muito a compartilhar com outras empresas. Então, todo dia é um aprendizado. Todo dia, assim, não sei se já foram na ACAT aqui em Florianópolis, na SC401, a ACAT tem vários hubs, né, mas o da SC401 é um dos nossos mais movimentados, porque eles fizeram tudo de vidro e fizeram no meio um monte de mesa. Onde chama atenção até do lado externo, né? E daí tu vai para lá, daí tu já vê uma pessoa, já troca ideia. Porque o network é muito forte, né? E tu acaba aprendendo e fazendo negócio ali. É isso mesmo. Então, eles têm essa mesma cultura. A gente não sabe quem copiou de quem, né? Mas tá funcionando. Sabe que o Airan, da Ambicis, né? Ele teve aqui, ele comentou a mesma coisa. Eles ficam num coworking. Só por tu chegar ali e ter um outro cara de tecnologia, tu trocar uma ideia, tirar uma dúvida, ver um contato, cara, aquilo às vezes dá um insight que muda o dia do cara. Enquanto tu estivesse num escritório único, tu... O caso dele aqui no Centro de Inovação, no caso. Sim, conheço. Gente boa pra mim. E dessa parte, em termos assim, até de adaptação pessoal, comida, toda essa parte, o que tu sente diferença em relação ao Brasil? Como é que é essas questões mais particulares lá no Canadá? Essa parte é super tranquila, assim, de não muda tanto, não é que nem a gente olha para os Estados Unidos, que é mais os hambúrgueres e etc. Não, lá eles são um povo muito caseiro, assim, tem muita coisa para fazer, carne igual, comida bem tranquila. Não tem tranquila essa parte da adaptação, né? Foi bem tranquilo. Já foram parentes nossos nos visitar e daí, será que a gente vai gostar da comida? Meu, é a mesma coisa, então... Legal. Tranquilo. E é um país muito bem estruturado, né? O Canadá se fala muito isso sempre, isso não é de agora. Um dos países melhor estruturados no mundo, com uma receptividade fantástica, abre para o estrangeiro poder atuar, tanto é que você falou aí, o número de estrangeiros é uma coisa absurda, e essa questão exatamente de preparo, né? Acho que literalmente você está num país de primeiro mundo, né? Isso, a gente está falando, o Brasil está em terceiro, lá eles estão em primeiro, tem uns porquês, né? Exato. A estrutura é uma, quando tu vai para uma cidade... Falando assim do como é que eles dividem lá, né? Eles têm Toronto, que é meio que a capital dos negócios, né? Então Ontário, que é a província de Ontário, é onde que rola negócio pra caramba. Vancouver é onde que tem mais games, onde que é mais... São empresas grandes porque ela tá pertinho lá do Vale do Silício também, então tá lá perto do Alasca, né? Tá lá. E por outro lado a gente tem o Quebec, né? O Quebec ele é meio que separado do Canadá porque ele a língua principal é francês. Então, assim, o meu produto lá eu não vendo no Quebec, porque se eu fosse vender o meu produto no Quebec, eu tinha que ter suporte em francês, eu tinha que ter... Não era só traduzir ele, eu tinha que ter certificações em francês, eu tinha que ter outras coisas. Então, depois que eu crescer X nível, daí eu penso em querer entrar no Quebec. E o Quebec, ele forma muita gente para inteligência artificial. Eu participei 2 anos seguidos do World Summit AI, que é o maior evento de inteligência artificial do mundo, acontece no Quebec. Para ter ideia dos números do Quebec. Lembra que eu falei que Santa Catarina tem 86 mil pessoas trabalhando em TI, Sim. Tecnologia. O Quebec tem 37 mil programadores só de IA. Caramba, só IA. Né? Em Montreal, né? Quebec. O Quebec como um todo é a província. Em Montreal, a cidade de Montreal. Então eles têm o maior evento, o Meta tá lá, Google tá lá, Tesla tá lá, tá todos os players grandes. Por quê? Porque eles têm um sistema de doutores, pesquisadores incrível. E aí começou a ter essa noção de, eu quero games, eu vou lá para cima no Vancouver. Eu quero fazer negócios, sistemas para saúde, etc. Eu vou para a província de Ontário. Eu quero negócios baseados em IA. O Banco do Brasil saiu do Vale do Silício, foi para o Quebec. É um exemplo típico de quanto eles estão crescendo em inteligência artificial. E é assustador o evento. Eu fui para lá esse ano, aconteceu há um mês atrás, mais ou menos. E as novidades vou dar um exemplo que eu vi uma palestra lá. A Air Canada, que demorava 24 horas para fazer uma carga, ela consegue fazer agora em 1 hora, fazer um avião, encaixar a carga do melhor jeito no avião. De 24 horas, porque ela consegue vir uma carga assim, no último minuto ela consegue pensar, ajustar Fantástico, né? com a IA. Então, são coisas incríveis que estão acontecendo. É apaixonante, né? A gente que está na área, e eu leciono ainda IA, essa parte aí, cara,
Acho fantástico. A gente podia conversar um episódio todo só sobre IA, porque o pessoal agora começa a despertar pelo chat GPT, essa coisa toda, mas, cara, nós estamos muito mais além do que isso. E o chat GPT é só uma demonstração para a comunidade em geral do potencial, né? Sheila. Legal, quero entrar nas perguntas da audiência e vai casar bem com o tema que a gente estava falando agora, porque as perguntas que chegaram foi nesse sentido mesmo. Eu separei 2 aqui, que foram as mais legais. A primeira fala assim, ó, Henrique, quais são as principais tendências tecnológicas que você observa atualmente no desenvolvimento de softwares? Pesada a pergunta, né? Daí vamos... eu sou formado em computação, eu fiz uma pós em Data Science, fiz a pós de gerenciamento global de empresas, mas é muito aberto. Eu vou lá, é o meu achismo, né? Meu achismo total é no code. No code. Porque eu vou dar por que eu acho que é esse exemplo? A aceleradora da universidade, né? O hub que eles têm lá que eu fiz, me surpreendeu porque na primeira semana alguém me perguntou assim, como é que tá teu software? Tá pronto? Eu peguei e mostrei. Daí eles, legal, então tu não precisa fazer o nosso curso de no code. Não, mas eu quero fazer. Que curso é esse? Cara, eu fiz um curso onde que eles ensinam a tu programar sem programar, porque no code tu não precisa codar, né? Tu não precisa botar a mão na massa. E todo mundo que fez o curso em 2 semanas estava com o sistema no ar. Caraca. Porque ele já cuida do sistema de pagamento. Eu quero fazer Stripe, que é o sistema de pagamento mais famoso lá no Canadá. Aí tem um pluginzinho. Clica, arrasta, clica e bota teu login e senha e está funcionando. Eu quero logar com o Google. Arrasta o Google aqui e diz, clica, arrasta e sai funcionando. Então, assim, o no-code, para mim, vai ajudar muito na validação. E foi isso que eles fizeram. Eles passam 1 mês validando, 1 mês tentando vender e outro mês fazendo plano de negócio, etc. Mas tu valida muito rápido. A gente, para validar, eu fiz muitos softwares no passado, né? Na época eu fazia software sob medida. Meu Deus, era depois de 6, 7 meses que eu tinha validado, que eu tinha conseguido feedbacks de cliente. Agora não, 2, 3 semanas tem coisa pronta, está no ar. Então, no code para mim é o principal. E a tendência, Henrique, é atrair mais profissionais, porque, querendo ou não, a programação ela cria uma barreira. A gente vê lá pelos próprios alunos, o maior índice de desistência de um curso superior é a matéria de programação. Quando o cara precisa começar a fazer os primeiros algoritmos, que ele tem que fazer um raciocínio lógico, começar a montar um problema, aí ele às vezes passa naquela ali meio que engolindo. Aí vem a linguagem. Agora demais. Agora daí linguagem, inglês e tal. Então ele não se propõe a abrir. Ele consegue fazer, mas ela vai gerar uma série de trabalhos que ele não está propenso a querer realizar. E aí numa dessa aí é diferente. Quer dizer, você foge todo esse grande mito, essa grande situação que acaba barrando muitos profissionais. Então, eu penso que, inclusive, vai incrementar, e é o que a indústria precisa, o que as empresas mais estão buscando, né? Profissionais exatamente na área. Né? E assim, Eliomar, eu não sei se na época que a gente trocava ideia, eu já tinha falado do FileMaker, não sei se vai lembrar dessa... FileMaker é um no-code da Apple, né? A Apple, assim, resumo da história, né? O Jobs comprou uma empresa chamada Nashoba System em 95 que ele voltou para a Apple, porque ele queria competir com o Access. Ele queria fazer um software lá, competir com o Access. E o FileMaker começou a ser um banco de dados já no-code, onde tu arrastava as coisas e fazia. Em 2011, eu passei numa certificação desse tal de FileMaker, né? E acabei sendo o primeiro certificado de FileMaker no Brasil. Então, a Apple Brasil me convidou para dar aula 2 anos lá. Eu ia para São Paulo, dava aula dentro da Apple Brasil, voltava para cá. E nessa história, eu fiz software nessa linguagem para as Olimpíadas, que aconteceram em 2016, para a Rádio Globo, para várias indústrias aqui da região. Foi muito legal. E aí, em 2012, a Apple me deu um prêmio. Eu fui o Mad Dog Evangelist nos Estados Unidos. Foi a primeira vez que um não-americano ganha um prêmio da Apple, lá em Miami. Aí, em 2013, consegui ganhar o prêmio de novo como evangelista, mas daí já tinha um alemão, já tinha um chinês, além de eu lá. E era um no-code. Era um negócio que eu estava tentando levantar a bandeira aqui no Brasil de dizer, quero fazer um negócio diferente, rápido. Eu não conseguia conceber que para fazer um software eu ia demorar 6 meses. Eu queria fazer super rápido. Então, pensa que em 7 anos de empresa, a gente fez 200 softwares diferentes. Mas por quê? Porque eu usava essa linguagem no-code. Não ficava fazendo Java, JavaScript, que é demorado. Até hoje ainda é demorado para validar as coisas. Sim. E só que o FileMaker, ele enveredou para um lado, é da Apple, daí não é todo mundo que usa a Apple, né? Agora ele está gerando em HTML5, já está fazendo um negócio melhor, né? Mas, enquanto isso, os concorrentes como Bubble, Channel, entre outros, vieram aí pela lateral e estão crescendo aí na escalabilidade de software no-code. É incrível o que está acontecendo hoje em dia. É isso aí. Sensacional.
Para fechar, e aí eu separei essas duas, já vai entender o motivo. O Daniel perguntou assim, ó, como você vê o avanço da inteligência artificial no desenvolvimento de softwares? Nunca foi tão fácil programar, cara. Tu bota na IA lá. É óbvio aquela história assim, o GPT que é o mais famoso, né? É coisas que os cientistas já estavam pensando há 20 anos atrás. Já tinha esse tipo de tecnologia. Hoje ela veio para o público, veio para a gente, né? Então agora lançaram a versão paga dele. Tem os diferenciais lá de nunca parar de te responder, etc. Mas tu consegue chegar agora e dizer assim, se comporte de tal maneira, faça de tal jeito e ainda me programe tal coisa. Dependendo da linguagem, ele dá o código todo para ti. FileMaker, que é uma linguagem que é de drag and drop, né? De arrastar coisa, ele não programa, ele não consegue, porque não tem código-fonte ali. Aí tu pede para ele, faça tal coisa com um sistema assim assado. Se eu peço em FileMaker, ele me dá o que fazer, ó, clique, arraste, ele me dá passo, né? o passo a passo. Se eu peço numa linguagem Java, C, etc., ele me dá os códigos. Aí eu digo, não entendi o código X. Ele vai lá, não, esse tu tem que colar aqui, esse tu tem que criar uma classe. Então, assim, tá incrível como que dá de fazer hoje. Nós, na empresa, usamos IA para poder fazer teste unitário. Então, antigamente tinha que ter um monte de gente na empresa, né, para fazer teste. Então, hoje em dia dá de fazer com IA. Acabou com o meu emprego. Tá fazendo teste? Eu era key user de teste. Né? Aí, ó. Já mais ou menos prepara o isso. currículo. Pois é, já vou começar a distribuir. Desculpa. A culpa não é minha. Desculpa ter interrompido, mas me deu um... Não, mas sabe que essa ponta ela é muito importante, e não é o caso do Sheila, a gente sabe o quanto ele é bom profissional, mas eu tenho dito o seguinte, essa discussão é muito profunda, as pessoas falam muito sobre isso, mas pô, vai gerar o desemprego. Não, eu penso que cada vez mais vai selecionar os bons profissionais. As eras vão continuar existindo, a questão é que os bons vão permanecer. Aquele meia boca, aquele que de fato, cara, ele literalmente ele é dispensável, basicamente, ele faz mais um trabalho manual do que de raciocínio lógico. Cara, ele vai sobrar na história. Eu já acho, Leomar, que o que vai acontecer... Eu tenho outra Não, por favor. Outro pensamento disso. Uhum. Eu acho que vai empoderar mais pessoas. Sim. Porque o cara que antes estava meia boca, como tu diz assim, ele é um cara que agora vai ter debaixo do braço uma IA para ir lá fazer o texto melhorado, o texto dele na rede social, pedir para melhorar tal coisa. Ele vai conseguir agora chegar num nível que ele não conseguia antes. Mas é aí que eu digo assim, ele tem que sair da zona de conforto, entende? Não, tem que. Porque o que eu me refiro é aqueles caras que literalmente só fazem o trivial do trivial. E na área de TI, cara, pô, isso é um pecado capital. A gente já trabalhou em várias empresas, ser empreendedor, eu sempre fui colaborador, basicamente. Então, cara, tu tá na equipe ali, tem aquele cara que literalmente ele só faz mais do mesmo e aquilo e acabou. Quero ver como me arrepia quando o cara diz assim, ó, cara, pô, resolvi aquele problema ali, aquele código ali, pô, me deu trabalho. Só não pergunta como eu fiz, mas, cara, deu jeito. Cara, isso vai ter reflexo na manutenção, vai ter reflexo, caraca, mais pra frente é absurdo, tu vai fazer um parceiro teu perder um tempo gigantesco para poder... Cara, entendeu? E se ele respondeu assim, ele nem documentou. Nada, então, não. Tem nada. Tipo, o cara... Ó, bicho, pô, deu certo. Só não me pergunta... Cara, eu cobro muito isso dos alunos nas matérias de programação. Não, peraí, como é que tu resolveu isso aqui? De que forma que tu fez? Entendeu? Porque é isso que eu me refiro. Então, o meia-boca é um cara que ele é conformado em tudo. E esse cara vai sobrar sim. Porque ele não sai da zona de conforto dele. Ele acha que aquilo ali é tudo. Cara, a nossa área é totalmente lógica o tempo todo. Então, acho que isso aí força muito, entendeu? Cara, começa a olhar um pouquinho ao redor, faz um pouquinho diferente ali, tenta dar uma incrementada, que os teus dias estão contados. E as ferramentas estão agindo, né? Eu sempre digo para os alunos, vai programar em Clipper. Na época lá, com um editor monocromático, onde você fazia um bloco de notas, tinha que sair do bloco de notas para fazer o comando de compilação. Cara, hoje programar, para quem pegou na época da estruturada para hoje em dia, vamos combinar. E aí, com o no-code, cara, está um mercado aberto para todos. Né? E no Canadá, que linguagem mais tu tens visto essa questão? O que mais se utiliza hoje atualmente? Sei que dá uma boa miscelânea, mas o que você vê como forte hoje para a galera dizer, pô, isso aqui, cara, tem postos de trabalho para caraca? É as linguagens de nuvem mesmo. JavaScript, Node.js, Nust, Next, todos esses frameworks que estão bombando no mercado estão... A gente olha, existe até a gente usa lá na empresa as tabelas de quais linguagens tem a maior comunidade versus que mais tem biblioteca versus... Existem essas pesquisas.
né? E as mesmas que o Vale do Silício faz, o resto do mundo faz, Canadá faz, Brasil faz. Segue a mesma tendência. A gente segue essa tendência. Oi, Rick, dá um passinho atrás, que assim, tu é um empreendedor nato, né? Até anotei. Tu fundou a High Solution, tu fez uma empresa de tecnologia que tu não citou o nome, mas Prime Tecnologia. Depois tu fez uma de software customizado, A Highmaker. Depois tu fez uma de chatbot. A L. Isso. E depois você foi para Exoc de Exoc. área de seguro. O que fez você ir pivotando, né? Porque foram algumas mudanças de rumo. O chatbot você disse que deu errado, enfim, não foi o que você esperou. Outras deram certo, mas não era o que você buscava na sua carreira. Qual que foi o sinal? Porque o empreendedor tem muito disso. Às vezes ele fica insistindo, né? Vamos pegar o caso da chatbot ali, que é uma tecnologia, né? Muita empresa começou a usar e eu venho da área de marketing. Em um dado momento, isso foi um grande diferencial. Depois, em um dado momento, o pessoal já não queria mais, porque queria a humanização do chatbot. Então, foram vários momentos. Mas quando é que você percebe, diz assim, cara, não, esse não é mais o caminho, eu vou ficar aqui batendo, tem uma oportunidade ali que vai brilhar muito mais rápido. E às vezes o cara fica com apego, e o empreendedor que está nos assistindo, às vezes ele fica, não, eu criei esse negócio, eu não vou mudar, e tu mudou 6 vezes. Então, conta um pouquinho como é que foi isso. A resposta quase é não sei, né? Mas eu vou tentar ir para o lado da oportunidade, porque aparece tanta oportunidade na vida, tanta, e assim, tem gente que fala que tem que pegar quando aparece. Eu já acho que aparece tanta que às vezes se tu não pegar, tu vai ter outra, sabe? E hoje em dia eu vou dar um exemplo, eu estou ajudando alguns outros negócios, né? Uhum. Tem um negócio aqui em Blumenau, a Fourscore, é uma empresa que eu estou como CTO deles. Eu entrei fazem 6 meses atrás nesse negócio para ajudar eles. É uma empresa que faz análise de crédito de empresas a nível mundial. Eles te dão todo o crédito, saber se tu é um bom pagante. Só para ter noção, 25% das empresas no Brasil quebram por falta de pagamento. A pessoa faz o seguro de vida dos funcionários, seguro da fábrica, das máquinas, mas não faz do pagamento. E aí, quando ela faz, porque não confia em algum lugar, ela pega um seguro de pagamento. Esses caras criaram uma plataforma que faz essa análise baseada em muita informação que tem, fecharam um contrato com a maior empresa de seguros do mundo, de seguros de crédito do mundo, que é a Coface francesa. Eu entrei nesse negócio porque era uma oportunidade, sabe? Então, assim como essa, só que agora eu já não preciso mais sair de um negócio, porque tem negócios andando sozinho. Então, isso que é legal, né? Tem uns que andam, tem outros que tem que dar mais atenção, mas no fundo são oportunidades, sabe? Que eu vejo que tem que pegar. A oportunidade de ter um museu que eu contei para ti. Ganhei 5 itens, daqui a pouco mais itens. Opa, agora tá lá com um museu grande. Oportunidade de ter feito FURB, porque consegui, sabe, falar com alguém que me disse para fazer a universidade. Oportunidade de ter ido para o Canadá. Cara, são oportunidades, tu vai, essa eu quero pegar ou não, né? E o negócio foi isso. A que eu saí lá no começo, um amigo meu, o Francisco, né, fui visitar ele essa semana aqui na visita, a gente estava comentando, na época que a gente abriu esse negócio, né, foi legal e tal, mas depois de um tempo a gente viu, não tá dando certo, tu quer ir para o mundo Apple, eu quero ir para o outro lado, a gente viu que não deu certo e pronto. Mas eu acho que o segredo, pegando aqui um resumo, é networking, né, tu ter muitos contatos onde vão aparecendo as oportunidades. E aí você vai botando na balança se pivota ou não, né? Mais ou menos isso, né? Cara, bem isso. Eu dou o exemplo da nave-mãe, que é a nave-mãe que o Jobs fez lá, o maior centro lá da Apple nos Estados Unidos. Sim. Ele fez com, se eu não me engano, 4 elevadores. Cara, tu tem que andar 500 metros para ir pro elevador. Um negócio absurdo. Mas porque ele quer que as pessoas conversem, que as pessoas falem. Tu ir na CAT aqui, tem um espaço físico para todo mundo conversar. Cara, alguém vai falar de uma ideia, uma oportunidade, vai dizer, me ajuda nisso, eu vi que tu é bom naquele negócio, cara, vamos conversar. Eu sempre fui pro lado da tecnologia, mas sempre falando em escala. Então, tem muita gente que tem negócios muito legais, mas não sabe como escalar ele. Sim. Não sabe assim, eu tenho que ainda ficar lá fazendo o Excelzinho, falando com cada cliente, etc. Aí, quando eu vou fazer uma mentoria, eu dou muita mentoria ainda pela CAT, né? De graça, para poder ajudar o cara, para dizer, vamos escalar isso, né? Eu digo, cara, isso que tu estava fazendo tinha essa ferramenta na internet, isso tem essa outra ferramenta, isso tem essa outra ferramenta. Quando o cara vê ele, nossa, 90% do meu tempo eu não precisava estar gastando. Cara, é isso, hoje em dia. Perfeito. Diferente de 10 anos atrás, claro, óbvio. Claro. Mas hoje em dia tem ferramenta para tudo, cara. É um negócio incrível.
Então, eu dei uma mentoria essa semana que me chamou... Essa semana? Hoje é sábado, isso. Eu dei uma mentoria essa semana para a pessoa que ela, assim... Eu vi que o problema dela não era a ferramenta, era a organização. Eu disse, cara, deixa eu te abrir a minha organização. Eu uso uma plataforma chamada ClickUp. É igual o Monday, igual o Trello, só que ela é bem completa e tem automações. Quando eu mostrei para a pessoa, eu digo, quando alguém manda um e-mail para mim, eu fiz uma automação para mandar isso daqui. Quando alguém preenche isso, eu mandei e fiz uma automação. Nossa, tipo, a pessoa, como tu é organizado? Eu estou usando há 5 anos a ferramenta. Cada vez que surge um negócio novo, eu vou lá e automatizo. Pronto. Não é um negócio que nasceu agora. Eu vou ficar 3 horas e programar isso, né? Sim. Mas tem ferramenta para tudo, cara. Então, é isso que é legal. Ô, Henrique, pegando o jovem que está nos assistindo, né? Esse cara que está começando uma carreira acadêmica, iniciando exatamente o primeiro semestre, enfim... Esse é um grande parâmetro, né? Porque se fala muito no empreendedorismo na área de TI. A gente sabe, só Blumenau, por exemplo, tem cerca de 1.200 empresas. Mas boa parte dessas empresas são pequenas empresas, onde tem ali exatamente 1 ou 2 sócios, enfim, e acabam gerando o seu mundo dos negócios. Cara, vale a pena empreender? Eu sei que na tua conversa está todo dentro do esquema, beleza, mas para mostrar para esse jovem, como é que ele começaria? Que dica tu darias nesse sentido? Porque o grande medo, a gente sempre trata aqui esse dilema. Hoje, claro, focar na área de TI, mas pegando para outras áreas é o mesmo esquema, essa virada de chave. Querendo ou não, hoje eu estou ali com meu saláriozinho, estou iniciando uma carreira, e, cara, se eu empreender, por outro lado, eu posso me ferrar, posso me dar mal, e estou abrindo mão de poder seguir, vamos botar aqui uma Philips da vida, uma Sênior, as grandes empresas aqui da nossa região, podendo seguir carreira, mas depois estar com um salário melhor e estável, entre aspas, né, pela minha competência. E aí eu vou empreender e depois, cara, e aí? Vou ficar endividado? Como é que tu delimita, com a tua experiência, olha, quantas empresas que você abriu, que você mudou, inclusive, cada vez mais tu está resiliente, está sempre vendo o melhor negócio. Como é que tu indica para esse jovem, o que tu falaria para ele poder começar? Ô, Eliomar, tem uma... No Bluesoft eu fiquei 3 anos, né? E aí, no primeiro ano que eu fui lá fazer o discurso lá do Entra 21, né? Falar falar de empreendedorismo, fizeram uma pergunta semelhante. Disseram, Henrique, fala desse tema aqui. E o que eu levei muito em consideração foi o que eu fiz na minha vida, porque dentro do meu primeiro negócio, eu fiz o tal do intraempreendedorismo. Não sei se é um termo de... Cara, tu consegue empreender dentro do lugar que tu tá. Não, todo patrão, todo chefe, todo gerente, quer ter um colaborador que é para frente, que diz assim, tá vendo aquele negócio que a gente fazia desse jeito? Olha aqui o que eu fiz. Não é por nada que o Google dá 1 dia por semana para o cara fazer o que ele quer. É porque ele está lá, o Google controla isso. Ele pede assim, tu pode faltar 1 dia por semana, mas me diz o que tu está pensando. Estou pensando em melhorar um processo, estou pensando em não sei o quê. Porque se ele tem essa criatividade dentro da própria empresa, ele já vai sair com pelo menos o primeiro cliente, entendeu? Pelo menos com o primeiro case. Ou vai ganhar um aumento, ou a empresa vai dizer, vamos fazer um spin-off, né? Vamos tirar esse negócio. E o que cresce de empresas com spin-off? Né? Tipo, empresas gigantes. Tem aquela teoria tu mesmo tem que quebrar a tua empresa, né? Então, para te quebrar a tua empresa, tem que fazer um negócio que seja tão bom quanto, escalável, melhor. Motor 1 e motor 2, tem que encontrar o motor 2. Isso. Então, dá de fazer isso dentro da própria empresa. Eu acho que o intraempreendedorismo é o melhor de todos. A gente vê aqui em Blumenau, eu comparo muito, eu sou manezinho da ilha, né? Mas morei a vida inteira praticamente em Blumenau. Não era de rodeio, pô? Eu fiz 3 cidades que eu morei. Eu nasci em Floripa e fui para rodeio. Vamos começar só. Tá com 70 e quantos anos? Só com essa história aí. Não, eu nasci em Floripa e fui para morar em rodeio, porque meu pai era policial. Caramba. Lá. Daí... E aí eu vejo a diferença dos dois. O avô é canadense, o pai também. O pai japonês. Uma italiana. Na Segunda Guerra Mundial, estava onde? Não, o que acontece é que o que acontece é que pô, eu perdi o raciocínio. Não, mas estava falando do empreendedorismo, dessa questão. O cara de Floripa e versus o cara de Blumenau, né? A pessoa, o empreendedor. Floripa, ele tem uma ideia, ele meio que sai do negócio dele para ele poder empreender. O blumenauense, ele faz depois do horário, sabe? Ele trabalha e depois ele vai lá. Verdade. E a gente vê, eu já escutei bastante aqui em Blumenau o pessoal falar que a gente tem que cacarejar mais, né? Que a gente é muito bom, a gente faz umas coisas muito boas e às vezes não fala. Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. E aí temos Rio, São Paulo que falam pra caramba e às vezes a entrega não é tão legal. Então,
entendendo esses modelos, tu também entende quem pode ser os teus sócios, tu entende Verdade. qual é o perfil de cada um. Então, eu sei que se eu tiver um sócio de Florianópolis, é uma atitude que tem que ter, um cara de Blumenau é outra, né? E o de Blumenau, não sei o que tem aqui, mas rola uma entrega muito forte. O cara tem, pediram A, ele entrega o A, B e C, sabe? É bem legal isso. Então, é isso, no final das contas, intraempreendedorismo. Essa dica é muito bom. Eu bato muito isso com os alunos na sala, intraempreendedorismo, ou seja, já faz diferente na tua empresa, já começa a mostrar o teu potencial, né? Na pior das hipóteses, vai te dar esse encorajamento com subsídio para tu poderes realmente empreender. Porque empreender por empreender, e a gente aqui, Henrique, não esconde, empreendedorismo também quebra, os caras falem, só se fala coisa boa. Não, seria muito simples só vender as boas imagens. São os nossos entrevistados, pessoas de sucesso. Mas a gente aborda também o fracasso, aborda exatamente as dificuldades. Cara, quanto cara legal numa empresa que, de repente, ele resolve empreender, ele literalmente ele vai à falência, ele perde o imóvel da família, a família se desune. E o cara em crise é um cara em crise, cara. Não é fácil assim. Empresa de TI também quebra, né? Porque parece um mundo dos sonhos. Não, sempre tem emprego, sempre tem... Verdade, nós temos um cenário muito legal, mas um cenário que exige qualidade, que tem que ter comprometimento. Então, enfim, eu acho muito legal isso. É um bom balizador, né? Um termômetro para o cara sentir, né? É o caso que eu citei ali, uma das empresas que a Ellie não deu certo. Foi um ano, eu soube, junto com meus sócios, dizer assim, cara, não está dando certo, a gente foi quebrado, né? O meu maior concorrente me olhou e disse, tu não vai crescer mais. E ele, não cresci, ponto. Não cresci, estabilizou, deu problema, perdi cliente. E aí essa história foi que me mostrou assim, peraí, eu já tinha vendido 2 negócios, cara. Eu não posso ser assim ruim, não. Tu erra pra caramba. E aí errei, fazer o quê? Vamos atrás, paga as contas e... Mas saber, assim, esse desapego ele é legal, cara, porque muitos caras se abraçam na ideia até o final e vão morrendo, quando vê não tem mais pra onde sair. Então, enxergar também que acontece, o erro acontece e a concorrência acontece, mas no final tu tem que acertar mais do que errar. Então, se tá errando ali, vai pro próximo para acertar e a vida vai seguir e vai dar certo. É ser resiliente, literalmente, né? Porque tem muita questão também da autoprovação ali, né? Eu tenho que mostrar que eu dei certo, eu não posso ser fracassado, e o cara, nesse cenário, infelizmente, não tem nem ir longe. Eu queria ainda bater numa outra tecla, a questão ali do quanto tu faz os softwares de museus, enfim, que é um segmento totalmente fora do teu contexto. Porque, assim, cara, nós temos caras muito bons na área de TI, mas, realmente, eu bato nessa tecla ali de novo, da questão exatamente de vender, do networking, de você ir atrás, de conversar com as pessoas, de oferecer. Cara, isso eu não sei fazer. Isso eu não sei fazer. Cara, programa pra caraca, seria, top das galáxias. Mas e aí? Como é que foi no teu caso, cara? Então, esse negócio de museu. Como é que pinta essa... Só para dar um overview aqui para a galera... como é que pinta uma ideia na cabeça e como é que tu começa a mergulhar nela? E, cara, tu liga para um museu aleatório. E como é que foi isso, para as pessoas entenderem? No meu caso, foi um pouco mais fácil, porque eu fazia software sob medida. Então, teve um primeiro museu que pediu, eu quero fazer um software sob medida, né? Um museu de cera de Gramado. Então, os caras entraram em contato contigo. Tu fazia software customizado lá. Faz customizado para Apple? Faço. Aí, era o meu nicho, software customizado para Apple, rápido. Eles queriam resolver coisa rápida. Aí fez para um, daí tu olha, que legal, vamos ver se tem mais alguém que quer esse produto. Aí liga para os outros, aí dá Google, né? Começa a pesquisar quem são os outros, ou pede para o próprio cliente, cara, tu tem alguém para recomendar? E os clientes recomendam porque ele sabe que se tu vender para os concorrentes dele, tu vai melhorar o software. Então, é uma coisa que às vezes a gente... Antes da Rainmaker, eu tinha essa vergonha de, não vou falar pedir para o cara qual é o concorrente dele, ele nunca vai falar. Cara, na Rainmaker eu comecei a pedir, os caras davam. Não, pode dizer para ele me ligar se ele tiver dúvida. Daí vende. Porque daí o cara liga lá, peraí, o Henrique lá, o software dele, como é que foi? Quanto é que ele até o preço eles falavam. Beleza, o cara, Henrique, mas eu quero o mesmo preço do cara, que ele me falou que é tanto. Beleza, vamos embora. E eu fiz esse que daí não deu certo, não é que não deu certo, daí foram 14 só museus aqui, mais 5 nos Estados Unidos. Mas eu tentei software de odontologia também, eu tive 22 clínicas odontológicas usando, porque uma clínica pediu um customizado, comecei a fazer para as outras clínicas. E o chatbot também foi nessa pegada, porque eu estava fazendo, foi um software customizado, aí eu resolvi, não está dando certo a Rainmaker, vamos vender a Rainmaker para poder fazer uma empresa só de chatbot, porque a inteligência artificial é o futuro. Aí que não deu certo, porque o chatbot não é um negócio que era meio... Ainda é hoje...
qualquer um faz, sabe? É um negócio que tu vai lá no Google, digita o que tu quer treinar e treina e entrega. Então virou um commodity, Ô, sabe? Henrique, como é que descontinua esse software? Tipo, e a galera com... Vou dar um exemplo de um cliente muito bom que, se ver esse episódio aí, vai ficar feliz que eu citei ele, né? Que é a FM, que é a Série Frederico Missner de Luiz Luiz Alves. Alves. A terra né? do... A FM, ela foi um dos meus clientes que a gente fez um software para 300 pessoas lá, um RP, pensa um RP, eu não sabia fazer RP, só sênior, os outros fazendo. E quando a gente disse, pô, não está dando certo, já tinha passado 3 anos fazendo software para os caras, já gigante, banco de dados gigante, a gente fez não é um onboarding, é um processo de entrega do software. Então a gente treinou o time deles para eles darem continuidade. Entregou o código para eles. Entregou o código, entregou tudo e eles deram continuidade. Mas daí era um software grande. Mas nas clínicas, no museu... Isso. Daí eu fiz muito cliente, vou descontinuar a partir do mês tal e eu vou te recomendar esse meu concorrente. Entendi. Aí eu comecei a recomendar Mas daí ele concorrente. trocava de software. Tu não Trocava chegou a de entregar software. ele pronto para alguém continuar tocando. Alguns sim. Alguns que eu vi ali, eu vendi. Teve muito deles isso. que eu vendi. Teve muito deles que eu simplesmente só disse, não vou continuar, tá aqui um concorrente. Cada caso era um caso, né? Entendi. Mas descontinuar é simples, porque o cliente entende. Eu digo, cara, não tá dando de manter essa versão, porque não é um negócio que Não, tu mega abre o jogo, diferencial. tu é transparente. Mas aí com o concorrente lá, tu acertou com o cara? Vou te passar uma plataforma de novos clientes ali e tal. Não, eu geralmente fazia sem compromisso, assim, do tipo, eu acho que esse cara é bom, para não botar minha mão no fogo pelo concorrente Porque, também, caraca, né? não é muito fácil a questão do software, né? Sim, tem sim. toda uma plataforma, tem toda uma base de dados Eu ali ajudava gerada. muito na exportação dos dados para Pois poder é. importar no novo. Pra fazer Isso, o deparo ali, isso né? eu fazia para sair, sabe aquele cara feliz, para depois ligar e dizer assim, não, o Henrique me entregou, não deu certo, mas ele me entregou E tudo tu pode funcionando. voltar para aquele segmento depois e deixar a porta aberta, né? Mas o... Não, e tem até a parte legal por trás disso. Claro, né? Porque claro. não dá para... Não, acabou e dane-se, né? Não é qualquer produto em si. Não, ainda temos seria o Iberê Camargo do Rio Grande do Sul, tá usando nosso sistema ainda, tipo, com algumas pessoas que continuaram, né? Então, Legal. banco de dados gigantes, daí até hoje vem alguma coisa ainda, porque tem uns vídeos no YouTube meu, na época de treinar software no code, né? E daí vem o pessoal pedir suporte, daí eu indico pro cara que comprou meu negócio na época, eu digo, tá aqui mais um cliente, pronto. E daí ele Mas toca. tu falou de software house e aqui em Blumenau tem várias fortes, né? Tem a Premiere aí que está muito forte e várias outras. E é uma sacada tu pegar a dor do cliente sem tu precisar buscar ele, né? De ele te procurar e depois poder escalar. E isso não te motivou de manter essa empresa? Assim, porque tu fez 200, tu falou, né? Acho que em 7 anos. Isso, 207 anos. Não era... o que fez você parar de trabalhar com esse tipo de... Foi de não ter um nicho só? O que... Não, a pergunta é fácil de responder, é manter programador. Ah, entendi. Eu tava tendo mês de vender 10, 12 mil horas de programação. Caramba. Aí tu tem que manter todo mês, isso é uma loucura. Sim, sim. E aí tu vê, eu tenho sorte que eu não mantive, porque eu vejo que hoje, para manter esses programadores, ia estar, sabe, negociando horas gigantes, negociando, Sim. ia ser outro... E que a pandemia explodiu, né? A tua empresa foi antes da pandemia, né? Essa foi antes Na da pandemia explodiu a hora, né? É fantástico. Então, basicamente foi isso. Hoje, como eu fiz uma comparação de programadores, né? Programador sênior e júnior e pleno está ganhando uma média de $10 mil canadenses, né, para trabalhar em qualquer empresa de desenvolvimento lá. Aí tu converte isso, né? Tu não vai conseguir manter um cara aqui. Sim. Aí aqui tu vai pegar um salário base de $10 mil, o cara olha para fora e diz, é só eu aprender inglês que olha o salário que eu vou ganhar. Então, tá de parabéns aí o JP pelo trabalho que eles estão fazendo ali na Premiere, porque é suado. Show de bola. Não é fácil. Ô, Henrique, estamos caminhando basicamente para a reta final, mas ainda queria ver contigo essa parte, principalmente das grandes empresas, né? As pessoas às vezes ficam um pouco reticentes também, se vale a pena seguir hoje em dia essa carreira ou estar numa empresa menor. Hoje tem muito esse dilema também dentro da nossa área, ou seja, né? Uma empresa pequena, geralmente você vai fazer de tudo, você vai além de uma única função, e numa empresa grande você já tem mais bem centralizadas as suas funções, os departamentos estão bem claros, enfim... mas muitas vezes também se transforma em números. Há uma reclamação recorrente no nosso setor que já se pagou melhor lá atrás, por exemplo. Hoje nós temos uma pulverização salarial bastante significativa. Como é que tu enxerga isso?
caminho também tu indicarias para, tanto não só para o jovem, mas para quem quer dar um up aí na sua carreira, quer dar uma mudada, às vezes o cara está já há um bom tempo estagnado, enfim. Que cenário que a gente está vendo atualmente, dentro do que tu estás enxergando aí nesse sentido? O que eu recomendo é ele não parar de estudar, óbvio, né? Porque as linguagens estão muito rápidas, muito rápidas. Tu aprendeu tal, já está a versão nova dela. Lá na ESOC a gente faz isso, tem um treinamento contínuo lá para o pessoal não parar. De inglês e de linguagens. Porque de inglês, porque a gente precisa vender para fora, né? A gente acha que o Brasil é grande, 200 e poucos milhões de pessoas, mas é um Brasil que ainda paga em real, né? E aí, euro, dólar canadense é muito melhor tu receber vezes 4, vezes 5, vezes 6, né? Então, tu consegue ser competitivo lá fora com o que a gente tem aqui. Então, por que Israel cresceu horrores? Cresceu assim, gigante nos últimos anos? Porque ela nasce global. Então, o grupo, de novo, voltando para a CAT, de internacionalização, é um grupo que só fala de globalização, só fala de vender para fora, de negociar com fora. Sabia que 95% das empresas pagam ou recebem errado dinheiro de fora do Brasil? Caramba. 95%. É do Bacen essas informações, né, do Banco Central. Por quê? Eu sou uma dessas que já pagou errado bastante tempo. Eu compro um ClickUp, que eu citei antes, uma ferramenta, pago $7 nela. Eu pago lá $7, são 10 continhas, né, $70, né, mais UF. Eu teria que pagar 6 tributos para estar pagando certinho. Meu contador tinha que pagar no dia X tal coisa, no dia passado. A gente não sabe nem comprar de fora, certo? Imagina receber de fora. Então, tem alguns casos aqui em Blumenau, né, sem citar nomes, que tem muito dinheiro fora do Brasil que não consegue trazer, porque não fez o sistema de tributação certo, porque não fez a empresa certa. Então, assim, tem muita coisa para a gente aprender, por isso que na CAT a gente está com esse desafio enorme de como ajudar. Criamos os hubs justamente para poder ter o cara local fazendo essa parceria, dizendo, tá aqui o modelo X, o advogado Y, né, para te ajudar. Mas, aí voltando na pergunta, né, a pessoa que está estudando para caramba novas tecnologias e está aprendendo outra língua, né, a gente é um dos poucos países que só fala uma língua, né? No Canadá, francês e inglês. China, inglês e chinês. Tem N outros países que falam mais de uma língua. A Suíça fala 4 línguas. Suíça, 4 línguas. Então, se a gente quer crescer, se a gente quer vender para fora e ser competitivo e não ser morto por empresas de fora que vêm aqui e fazem uma funcionalidade nova, mata uma empresa. Sabe? A gente vê muito pela AWS, pela Amazon, né? Eles criam algumas funçõezinhas novas na plataforma dele, já é 10 empresas que não precisam mais estar no mercado, porque estavam fazendo aquela função. Então, tem que estar antenado, tem que estar ligado. É meio ingrato a gente ser da TI, né? Porque daí a gente tem que estar toda hora aprendendo, né? Toda hora a gente tenta estudar coisas diferentes lá na ESOC, porque daí uma vez por mês a gente se encontra para fazer as atualizações entre o time. É que cada vez mais, né? Antigamente a disrupção ela era muito mais lenta, cada vez mais ela é mais rápida em todos os segmentos. E no TI é o top dessa disrupção, né? Ela é totalmente inova muito rápido, né? Então, se você estiver por fora, você vai ficar para trás, né? É a analogia sempre da Kodak, que não foi para a máquina digital. Ela ficou para trás e morreu e ela é líder número 1. Eu vou dar um outro exemplo. Aconteceu o Web Summit. Acontece em Portugal todo ano. No Canadá também todo ano, que daí eles têm um nome chamado Collision. Aí, em Portugal deu 70 mil pessoas ano passado. No Collision deu 33 mil pessoas. Esse ano o Collision está esperando 40 mil pessoas, agora em junho. Acabaram os ingressos. E no Rio de Janeiro, aconteceu pela primeira vez, há 2 semanas atrás. Eu vim para cá... Primeiro na América Latina. Primeira da América Latina, deu 21.500 pessoas. O primeiro evento. Tinha mais de 5 mil gringos ali. 5 mil pessoas falando inglês. Como é que o cara vem no teu stand e tu vai vender um negócio e tu não... Então, tem que estar integrado com o resto do mundo. Eu acho que o Brasil acordou para isso é bem legal. Porque eu venho falar com alguém achando que a novidade internacionalização, o cara já tinha vendido para o México, já tinha vendido para a China, já tinha... Mas às vezes é errado, então isso que é legal do trabalho de vocês, para mostrar qual que é o certo, né? Mesmo que o cara já tateou, já foi, meteu a cara, mas puta, às vezes não consegue trazer o dinheiro de volta. Então é legal vocês mostrarem até qual que é o caminho, né? Legal, ele já teve a experiência, então ele sentiu o gostinho, agora vamos organizar o negócio. Meio que isso, né? Não, 100% isso. E tem muita gente aqui, de novo, durante os 3 anos de Bluesoft aqui, a gente via muito caso de empreendedores sozinhos lá para os Estados Unidos para falar com funding, com fundo de investimento. Aí tu via um outro aqui, daí tu via um outro aqui. Cara, quanto dinheiro esses caras gastaram, quanto tempo eles gastaram. E
a gente conseguiu hoje concentrar isso. Perfeito. O cara diz assim, Henrique, eu estou tentando levantar um dinheiro nessa proporção com essa tese. A gente já disse, cara, vem aqui que a gente tem o lugar certo para te apresentar e a gente ainda vai com a Kátia para dizer assim, pode escutar esse cara. Tipo, já endossa ainda, dá um crivo que... Isso, então isso que tá legal, os soft landings ao redor do mundo. Como eu falei, a gente só tem 6 contratos, né, de hubs internacionais, mas a meta é 15. Mas os pica, né? Nas áreas mais... Os pica, é isso mesmo. Ô, Henrique, para fechar minha última pergunta, vou deixar a bola quicando aí dentro da tua área total, mas assim, explica um pouquinho então para o empreendedor, seja ele pequeno, médio ou grande, qual a importância de estar se associando, por exemplo, a um Bluesoft, a uma CAT, porque apesar dos números serem interessantes, mas vamos lá, em relação ao número de empresas, é muito pequeno ainda, né? Vamos ser bem sinceros, né? É um pequeno percentual que é associado a essas entidades, a grande maioria literalmente está por fora. Então, o que soma isso para a empresa? O custeio é grande ou não? Como é que funciona? A mensalidade? O que tem que se pagar? Enfim, dá uma rápida passagem para o pessoal entender. E aí você que veste essa camisa já há tanto tempo pode exatamente demonstrar com total clareza isso aí, por favor. Vamos lá, por parte, só pela parte de internacionalização já vale a mensalidade ali. Os 6 primeiros meses é de graça para o associado. Se é uma startup, não paga o primeiro ano. Tem os benefícios lá no acat.com.br e no bluesoft.com.br ou .org.br. Né? O que tem de vantagem? Assim, primeiro, se tu está com um negócio começando, tu pode entrar no Midtech. Midtech hoje é uma incubadora da CAT, que há 1 ano foi colocada aqui no Gene, dentro do Instituto Gene. Essa incubadora já ganhou 4 anos seguidos como uma das 5 melhores incubadoras do mundo. Então, a gente não está falando, sabe, uma incubação qualquer. Existe o UBI, que é um prêmio de Israel que eles dão para o mundo inteiro, assim, de melhor incubadora, melhor aceleradora, melhor hub, melhor etc. Hub a gente nunca ganhou no Brasil, né? Mas incubadora a gente tem a CAT em Florianópolis. A CAT pegou no primeiro ano que ganhou e disse, poxa, vamos jogar para o Estado. Hoje existem 7 Midtechs espalhados pelo Estado. Tem Chapecó, tem Floripa, tem Joinville, tem aqui. Isso faz o quê? Nascer mais empresas redondinhas já, sabendo qual é a etapa 1, etapa 2, validação, entrega, pitch inglês, como é que eu peço dinheiro. Então, Midtech já é o primeiro item. A CAT tem 50 programas diferentes. 50 que o cara pode participar. Eu sou uma mulher empreendedora, tem um grupo de mulheres ali que elas fazem um monte de evento. Tem o grupo de internacionalização, tem o RIA, que é o Rede de Investidores Anjo. Tem o Link Lab, que é um programa de corporates, que é Whirlpool, VEG, eles pedem para a CAT fazer curadoria e dizer, CAT, eu tenho esses problemas. Acha alguma empresa de tech para me ajudar? A CAT vai nas empresas associadas, ela não vai no mercado só, ela vai, empresas associadas, quem é que pode aqui ajudar nesse grande problema aqui? Aí, às vezes, a empresa faz só o software, às vezes ela é comprada, às vezes ela é investida, às vezes... Então, assim, esse ecossistema é o que a CAT e Bluesoft tem, equivale os R$100 por mês que tu paga de uma mensalidade, sabe? E, puxando para o meu lado da internacionalização, a pessoa que entra, a gente diz, cara, entra na CAT e Bluesoft, vai na reunião da internacionalização, mesmo que teu produto não está pronto. Porque daí tu vai levar um chacoalho lá das outras empresas, olhando por uma perspectiva de como é que eu começo isso? Como é que eu tenho o meu primeiro cliente fora? Mas eu não tenho ninguém que fala inglês. Lá tu vai ver os primeiros passos, tu vai ver quais são os hubs, tu vai ver como é que funcionam as coisas, a tributação, ou quais os softwares que eu deveria usar. Tem gente que ainda vai abrir empresa e não sabe qual é o software de gestão, qual o software para fazer marketing. Vai lá no grupo. E vou citar o último que eu gosto demais da CAT, que são as verticais. Eles têm 11 verticais hoje. Então, se tu é um cara que tem software de saúde, cara, são 80 empresas que se reúnem todo mês de saúde. 80 concorrentes. Tu é de IoT, tem um grupo de IoT. Tu é de agro, tem um grupo de agro. Então, esses grupos se reúnem para falar de tendências, para falar de tecnologia, para fazer um evento junto. Então, olha que legal, tu aprende com os outros, meio que tu cresce por osmose ali. E um número interessante do Estado é que o faturamento das 1.600 empresas de tecnologia, dessas 1.600, representa 70% do faturamento tech do Estado, contra 22 mil empresas. Então, não é que tu vai entrar na CAT e teu faturamento vai aumentar, mas tá acontecendo alguma coisa ali de interessante. E, por último, um dado importante é ser associado, tu tá num estado que a gente já chegou num PIB de 6,2% de tecnologia. A média do Brasil é 3%.
Então a gente já está com o dobro do PIB brasileiro. A nossa meta é 10. A gente quer atingir 10. Não vai dar de atingir um Vale do Silício, que é 38%. Estados Unidos é 38%, porque tem as Big Techs, etc. Né? Mas esse é um número que faz mudar o ecossistema, né? Mundo de... Em termos de Blumenau, tu tem esse dado, economicamente falando? Não, isso eu não tenho. Eu tenho só do Estado. Uhum. Que só de ISS já seria uma outra... Já. Quem quiser acessar tem o techreport.com.br, que é uma análise que a CAT faz todo ano do Estado. Ela faz comparativo do Estado, média salarial, empregabilidade, etc. Fechou, né? Show de bola, muito Maravilha, legal, né? Podia ficar aqui algumas horas falando, é um assunto muito interessante. Podia fazer um episódio para cada empresa que ele abriu aí, porque com certeza tem muito aprendizado. E a CAT eu acho que é muito legal, né? Por ser algo assim, que fomenta, né, as novas empresas e as novas tecnologias, elas surgem nas novas empresas, nas ideias. Então, não ficar parado aqui no estado é fantástico e exporta aí para todo mundo. Agradecer ao nosso patrocinador, né, Melhores Imóveis. Sem ele a gente não estava aqui, pensou em comprar e vender. A Melhores Imóveis tem a melhor oferta para você. Fala com o Diego, com o Jason lá no Instagram, @melhoresimóveisBNU. Agradecer muito o Henrique aí por essa aula que ele deu para nós. Pensou em internacionalização ali, procura a CAT, né, que vai te ajudar com certeza para você levar teu software para fora. É isso, Sheila? É isso aí. Agradecer também quem nos acompanha lá pelo Instagram, o Facebook, o YouTube, o Spotify. Atingimos a marca aí nos últimos dias de 10 mil visualizações. A gente fica muito feliz com isso. Então a gente agradece demais a presença e a participação de todo mundo que está lá conosco. Continue compartilhando os episódios, continue comentando, curtindo. Toda quarta-feira um conteúdo novo, a gente sempre tenta inovar no segmento. Então, estou fazendo tudo isso especialmente para você que nos acompanha. Então, muito obrigado mais uma vez. Estender também meu agradecimento aí para o Henrique pela participação. E a gente se vê no próximo episódio, né, Mazinho? É isso aí. Estava até pensando aqui, para o pessoal não se confundir em casa, porque na semana passada nós falávamos de ACATS, que é a Associação Catarinense de Supermercadistas. E agora estamos falando de ACAT, Associação Catarinense de Tecnologia. Mas é isso aí. No próximo episódio sobre abacate com o pessoal da feira. Estamos em outro patamar. Henrique, querido amigo, quero te agradecer do fundo do coração. Eu sei o quanto que está corrida a tua passagem aqui no Brasil e você foi assim primoroso como sempre, abrindo essa oportunidade na tua agenda para poder vir falar conosco. E, cara, sou muito grato por isso e só tenho a te desejar mais e mais sucesso. Você é um cara que eu torço de coração, um cara empreendedor nato, um jovem com muito talento, que já passou por várias situações e muito me orgulha ser um companheiro teu de profissão e, acima de tudo, mostrar como você, temos tantos outros que estão por aí buscando exatamente até, basicamente, vencer as fronteiras internacionais, o que vai ajudar muitas outras pessoas e vai só abrindo mais oportunidades. Poderias tranquilamente ficar apenas na tua empresa e pensar nos teus negócios, e você está lá se desprendendo e fazendo ainda por todo um segmento da qual a gente te conhece e sabe que isso é bem propício do teu caráter e da tua forma de ser. Então, obrigado e sucesso sempre. Valeu, Leomar. Fica um convite ainda para quem quiser ir para o Canadá em junho. Né? Tá tendo uma missão da CAT, né? Então ficam convidados aí para conhecer. O restaurante preferido do Mazinho em Balneário é o canadense, então já tá familiarizado. Não, obrigado. Parabéns pelo trabalho e é muito bom quando tem essa trazer empreendedores para contar as coisas boas e ruins, né? É assim que aprende, é assim que eu também vivo escutando podcast lá para a gente poder aprender com os outros, né? É bom saber quem já botou o dedo na tomada e levou choque, né? Para a gente não botar o dedo. Então, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Mais uma vez a você, obrigado pelo carinho, pela audiência, você que está conosco, você amigo internauta, muito obrigado. Esse é o conteúdo do No Topo Podcast. Esteja junto conosco, estejamos juntos no topo e, evidentemente, levando conhecimento, levando as boas práticas de mercado, acima de tudo, para você. No próximo episódio, com certeza, mais convidados muito especiais e nós aguardamos aí por esta audiência que faz aí a razão exatamente da nossa existência. Obrigado a todos, um grande abraço e até lá.